Olá a todos do canal Balastral, mais uma vez sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força. Salve a nossa força sempre. Minha gente, vamos fazer a previsão aqui do jogo entre Coritiba e Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro Série A 2026, jogo que ocorrerá nesta quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Bom, eu estou com uma intuição muito grande que este jogo entre Coritiba e Vasco da Gama será o jogo mais interessante da rodada. Por qual motivo? Não sei. Vamos ver se as cartas nos revelam aqui. Então vamos fazer a previsão aqui, primeiramente com o tarô, a respeito do contexto do jogo, das energias do jogo e das numerações, né? Importantes, tanto para o Coritiba quanto para o Vasco da Gama. E depois vamos fazer a previsão aqui com baralho cigano a respeito do resultado do jogo em si, ok? Vamos lá primeiramente com o tarô. Oráculo, por favor, Coritiba e Vasco da Gama neste dia 1º de abril de 2026. Contextos de jogo, energias do jogo geral, oráculo e numerações importantes para os times do Coritiba e do Vasco, respectivamente, por favor. Assim seja. Amém. Contexto de jogo, gente. As energias do jogo em si, como serão, hein? Ô louco! Arcano 0. Tá saindo muito esta carta nos contextos de jogo que eu tô fazendo, hein? Olha, é um jogo interessante porque, assim, um jogo que os times vão se arriscar. Muitas vezes inconsequentemente, de uma forma inconsequente, deixando às vezes a defesa desguarnecida, mas é um jogo aberto. Um jogo aberto. Valete de copas. Um pouco de maturidade emocional, hein? E o 5 de paus. 5 de paus é carta de briga. 5 de paus é carta de confusão. Então tem uma energia aqui interessante. O valete de copas aqui me mostra um pouco de maturidade emocional, muitas vezes de um dos times ou dos dois, tá? Ou dos dois. É uma energia interessante que os times vão se arriscar. É um jogo aberto, tá? E de briga. Briga, discussão nesse jogo aqui bem intensa, tá? Vai ser um jogo bom, gente. Vai ser um jogo bom esse jogo. Numeração do Coritiba. Coritiba me veio com a Rainha de Copas, valor 13. Com o Mago, arcano 1. E com 7 de ouros, tá? 7 de ouros. Então nós temos aqui 21 é a numeração do Coritiba, tá? 21 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Se houver algum jogador do Coritiba que vista 21 e também 3 minutos do primeiro ou do segundo tempo. E se houver algum jogador do Coritiba que vista a camisa de número 3. Vasco da Gama. Vasco da Gama com 8 de paus. Vasco com 3 de espadas. Olha, são cartas de conflito aqui do Vasco, hein? E com 10 de copas, aí já termina muito bem. Carta de felicidade e alegria. Vamos lá. A numeração do... Olha só que interessante. A numeração do Vasco da Gama, a soma, também é a mesma, tá? A mesma do Coritiba. Interessantíssimo, né? 8 mais 3. 11 mais 10, 21, tá? Então, também 21 para o Vasco da Gama. 21 minutos do primeiro e do segundo tempo para o Vasco. Se houver algum jogador do Vasco que vista, porventura 21. E também 3 minutos do primeiro e do segundo tempo. E se houver algum jogador do Vasco da Gama que vista 3. Então, esses números aqui, 21 e 3, eles estão bem fortes nesse jogo, hein? Prestem atenção e depois desse jogo deixe o seu comentário aqui, porque muitas vezes eu não consigo ver essa questão de numeração, hein? Vamos lá.
Vamos à previsão do jogo em si. Oráculo, por favor, Coritiba e Vasco da Gama, dia 1º de abril de 2026, Campeonato Brasileiro Série A. De uma forma clara, direta e objetiva, resultado desse jogo: vitória do Coritiba, empate, vitória do Vasco da Gama, respectivamente. Oráculo, por favor. Coritiba me abriu com a âncora. Time firme, forte, tranquilo, com a torre. A defesa do Coritiba aqui vai estar muito bem postada, tá? Vai ser um time com uma defesa muito boa, tá? Não vai deixar muitas brechas pro Vasco, não. Carta da árvore. Minha gente, aqui me mostra o Coritiba defensivo, tá? Defensivo. O Coritiba tendo uma visão de jogo melhor e fisicamente melhor também, tá? Então o Coritiba aqui está muito bem aspectado para uma questão assim defensiva. Empate, me veio os ratos 23, a foice 10, os caminhos 22. Não, gente, estou vendo jogo para empate aqui não, tá? Não estou vendo jogo para empate não. Vasco, urso, carta 15. O Vasco muitas vezes aqui vai ter domínio do jogo, hein? Domínio da posse de bola, pelo menos. Navio, carta 3. Aí que tá. O Vasco meio lento com a bola. Domínio de jogo, mas um pouco lento. Jogadores estrangeiros, bem. E com livro, carta de número 26. Olha, aí que tá uma tática assim, um pouco errática do Vasco, tá? Um pouco errática. Vou ter que tirar mais cartas, gente. Vamos lá. Oráculo, por favor, me esclareça melhor essa tiragem. Vitória do Coritiba, empate, vitória do Vasco da Gama. Coritiba com o Jardim, carta 20. Cegonha para empate. Vasco da Gama com a chave. Olha só que interessante. O Vasco com a chave no final. Olha, brilho nesse jogo aqui do técnico Renato Gaúcho. Livro, tática. O Vasco vai ter uma tática de cadenciar o jogo, segurar o jogo, tá? Segurar a posse de bola, cadenciar, acalmar os ímpetos do Coritiba, porque o Coritiba joga em casa, e com o brilho do técnico Renato Gaúcho, que eu gosto muito mesmo do jeito dele. Sou torcedor do Fluminense, mas pode estar no Vasco, pode estar em qualquer lugar. Eu gosto que ele consegue animar, né? Não é muito bom taticamente, mas aqui ele demonstra que vai estar bem, tá? Vai estar bem, a tática dele vai ser muito boa. Vai segurar o ímpeto do Coritiba, vai segurar a posse de bola, cadenciar o jogo, tá? E romper essa barreira que o Coritiba impõe. Então, minha previsão aqui, minha gente, é de uma vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama, tudo bem? Vasco da Gama. Então, minha previsão, Coritiba e Vasco da Gama neste dia 1º de abril de 2026, vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço sua audiência, espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.